Fala pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Tecno King. A gente ficou um tempo aí sem gravar. Espero que vocês tenham sentido falta da conversa que a gente sempre tinha aqui sobre tecnologia. Lembrando que o nosso objetivo aqui é sempre falar um pouquinho do que está acontecendo no mundo de tecnologia, mas com viés de explicar o que isso pode transformar a sua vida no dia a dia, como é que você pode usar isso na sua vida profissional, na sua vida pessoal, e de alguma forma tentar simplificar esses conceitos e botar um pouquinho da nossa opinião aqui de quais são os possíveis impactos de cada um desses assuntos. E para me ajudar nessa discussão, como sempre, eu estou aqui com o Marcelo de Castro da Eureka. Fala Marcelo, tudo bem? E aí, pessoal, como vocês estão? Muito bom. Marcelo, acho que o debate de hoje é um debate complexo, mas é um assunto que acho que vale a pena a gente falar, que é o seguinte: a OpenAI, ela entrou no mundo militar, né? A OpenAI tinha na sua política dizendo que não iria ter relações ou vender tecnologia ou trabalhar em parceria com instituições militares. Mas recentemente eles alteraram essa política, tiraram essa parte de não ter interações com o mundo militar e começaram a participar de um projeto junto com ninguém menos do que DARPA, que é a agência de pesquisas avançadas do Exército, Marinha, enfim, das Forças Armadas Americanas. Meio controversa essa discussão, né, Marcelo? Ah, você sabe que é daquele negócio que fala assim, os caras, não, vamos fazer, é questão de, né, é questão de tempo. Se eu não me engano, a OpenAI ela é uma empresa americana, né? Ele acha que ela é Sim, 100% americana, americana, não é? 100% americana. Ah, não dá, cara. Ela tem tudo para ser uma empresa que vai prestar serviço para o governo. Porque, assim, é muito difícil você pegar... Por exemplo, eu criei uma que nem a Eureka. Ela é uma empresa 100% brasileira. Por mais que eu tenha um negócio revolucionário aqui, muito dificilmente, por exemplo, o governo americano vai vir comprar serviço meu para a área de defesa. Por quê? Motivos óbvios. Eu não sou... Minha sede não tá lá, meus acionistas não estão lá, eu não tô sob a lei de lá. Então, assim, eles não vão vir comprar de mim, por mais que eu fosse, né? A não ser que houvesse um interesse fora do comum, que eles iam fazer minha empresa mudar para lá, etc. Nunca, não, pelo menos não sei, né? Disso acontecer. Eles preferem empresas locais lá, né? Por uma questão de o fundador é de lá, então o cara compartilha com os valores deles, etc. E para mim questão de. Eles falam que não, mas é questão de tempo. Não tem como. É a que está mais popular no momento. E é mais É a que se avançada você. também, né? Eu fiquei meio segurando, falo que é a mais avançada, mas é a mais avançada. E se encurta um caminho. E para quem não está acostumado, por exemplo, o Brasil tem mais de 300 estatais. Os outros países, às vezes, têm 2 estatais, 3 estatais, assim. O padrão americano, eles não desenvolvem as coisas. As empresas, elas têm a ideia lá do contractor, né? Por exemplo, a NASA, não é a NASA que constrói foguete, ela já construiu, mas ela não constrói mais foguete. Por exemplo, a Força Aérea Americana, ela tem a Lockheed Martin, ela tem a Grumman, ela sempre compra serviços de terceirizados, isso é normal. Tanto que tem terceirizado, acho que você nunca ouviu falar de um avião de passageiros da Lockheed, por exemplo. Porque eles nem fazem isso, eles são só para o setor de defesa. Que eles caem lá eles caem não sou expert nisso de novo, gente, assim, eles caem numa categoria que é são indústrias estratégicas. Então, assim, a OpenAI acabar tendo que trabalhar com o setor de defesa dos Estados Unidos era questão de tempo mesmo. Até porque essa história de inteligência artificial é uma discussão de segurança nacional, né? Quando a gente fala de guerra cibernética, desse mundo que a gente está vivendo cada vez mais digitalizado, quem tiver o controle dos meios de comunicação, de inteligência artificial, provavelmente tem uma vantagem competitiva no mundo, né? Ou se protege melhor. Então, parte dessa discussão me parece fazer muito sentido, né? Parece que a OpenAI entrou nesse mundo por conta disso. Aí tem várias discussões se isso é ético, se isso não é ético, quais são os limites, como é que vai ser a aplicação dessa tecnologia no mundo militar, enfim, aí tem um debate todo que eu acho que é parte do que a gente vai discutir aqui, com as nossas opiniões, vieses, percepções, mas o fato é, inteligência artificial é uma discussão de segurança nacional, e aí, obviamente, o governo americano puxou para dentro quem está liderando isso, né?
É uma estratégia, gente, assim, a galera costuma criar nas redes sociais, a galera costuma criar assim, ai, não, porque não sei. Gente, quando você toca nesse assunto aí que a gente vai falar, não tem muito aquele, é porque isso é mal, isso é bom. Quando a gente fala de guerra, um assunto pesado, é assim, a diferença no final é quem ganha e quem perde. Não tem certo e errado. Né? Nem pessoas falam, a ética é um negócio muito complicado. Eu tenho acompanhado algumas coisas que estão acontecendo, por exemplo, na guerra da Ucrânia, o uso extensivo de drones. E o que a gente anda vendo agora, que vazam algumas imagens, principalmente no X, velho Twitter, são imagens, assim, às vezes assustadoras. Primeiro porque parece filme. Né? Gente, é muito coisa de filme. Eu vi uma agora, assim, é horrível, não recomendo a ninguém procurar isso, mas eu vi uma, por exemplo, o cara, ele sai do tanque, o tanque tá variado, ele sai do tanque, quando ele sai, o que tá atrás dele? Um drone. E o drone caça o cara atrás do tanque. Parece coisa de filme, o cara se escondendo e o drone andando atrás dele. E assim, o desfecho foi o que vocês estão imaginando. Aí o cara fala, é ético, não é ético, ético, não é ético. E, tem muita gente que levanta a bandeira dizendo assim, guerra é guerra, é o famoso guerra é guerra, né? E o uso da IA, fala assim, mas a IA não tem o potencial, por exemplo, que um drone tem. Fala, pô, você tem certeza? Será que não? Por exemplo, a GM não tem, Gustavo? A GM tem aquele negócio no carro que é o OnStar, eu não lembro, eu não me recordo o nome. OnStar, isso, que é o sistema OnStar, multimídia. né? É um sistema multimídia e quando você paga o serviço, o seu carro está conectado 24 horas na rede deles. Que eu imagino que seja por celular, tanto que a propaganda lá mostrava que você aperta o botão e você pode ligar para pedir serviço, alguma coisa. Você vai falar, mas meu carro não tem. Eu tenho um Honda, por exemplo. Meu carro não tem isso. O seu celular não está conectado via Bluetooth no teu media center. Cara, tem certeza né? Tem um vídeo, depois quem tiver curiosidade, procura no YouTube. É um vídeo antigo, se eu não me engano, é de 2014, que 2 especialistas em segurança que trabalhavam em alguma dessas empresas de tecnologia, eles pegam e hackeiam um carro Jeep, da marca Jeep, e conseguem ligar o limpador remotamente, conseguem fazer o carro desligar o motor remotamente. Os caras sentados no sofá de casa conseguem remotamente desligar o carro. Isso um Jeep, e eu tô falando acho que ali para meados de 2014. Agora imagina isso hoje, com as tecnologias que a gente tem, e com carros ultra conectados, como por exemplo um Tesla. Imagina o que pode ser feito com isso. Tem até um filme que saiu na Netflix agora, que ele em inglês, o título dele é Leave the World Behind, que ele é uma história de de um futuro não tão distante, onde acontece um problema, uma grande invasão, enfim, um problema tecnológico no mundo. E aí tem uma cena desse filme que ficou super famosa, que a família está tentando fugir de onde eles estão, está tentando ir para uma outra cidade, e eles estão de carro, e aí eles chegam num ponto onde tem milhares de Teslas batidos e travando a rua. Você não consegue passar pela estrada porque tem literalmente milhares de carros da Tesla batidos e parados lá. E aí, quando eles começam a dar ré para sair, vem mais vários outros Teslas dirigindo autônomo e batendo para fechar a estrada. Ou seja, o que dá a entender essa cena é de que os carros estão sendo controlados remotamente para fecharem uma determinada estrada. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, tem um lado super bacana de ganho de produtividade, de tudo que a gente vem discutindo, de copilot, de dueto, de todas essas coisas, mas a gente precisa tomar cuidado com o outro lado, que tem a ver com segurança também, tem a ver com ética. O que é ético? Será que eu posso usar a inteligência artificial para tudo? Será que eu não posso? Como é que eu regulo viés? Porque toda inteligência artificial tem viés. Se eu usar uma inteligência artificial para fazer seleção de currículo e ela tiver algum preconceito ou algum viés, de quem é a culpa? O que acontece com isso? Como a gente trabalha? Então, quando a gente fala de inteligência artificial aplicada ao mundo militar, isso vem junto com toda essa discussão de ética e de segurança e de compliance também, né? O que é certo e o que é errado.
Eu lembro que nesses dias, eu acho que foi coisa do ano passado, ainda em 2023, se você estiver ouvindo a gente muito no futuro, que eu acho que teve a confirmação da primeira pessoa morta por inteligência artificial, por um drone autônomo. O drone tomou a decisão e ele atacou um ser humano. Não vou entrar aqui no mérito de quem é, por que é e para que é, isso não é a ideia que a gente está falando, mas ela atacou sozinha. Aí você vai falar assim, mas não sei o que, é um erro. Não, ela tomou a decisão que aquele era o alvo dela. Ela estava com uma missão, ela tomou a decisão e matou uma pessoa. Era num ambiente de guerra, mas por exemplo, assim, o que eu tô vendo que tá evoluindo, que nem nesse exemplo que eu dei hoje, que é difícil, que eu recomendei até que ninguém procure, por exemplo, dos drones sendo usados em guerra, eles são drones controlados por seres humanos, tá? Ainda não tem inteligência artificial nesse caso, tá? Mas o que eu tô vendo agora, que eu dei uma acompanhada nesse assunto, são que, por exemplo, drones para monitoramento, drone para ataque e alguns aviões, eles já não são mais controlados por humanos. Eles são 100% inteligência artificial. Então, assim, não pense só na caso da guerra de alguém hackear. A guerra digital é alguém querer hackear meu telefone. Não, não é, gente. Por exemplo, se você pensar com uma inteligência artificial poderosa o suficiente, ela pode chegar e induzir um medo num país, por exemplo, assim, ela vai e inventa que vai ter algum evento climático catastrófico. Faz as pessoas, por exemplo, assim, por exemplo, para quem mora aqui, para quem é de São Paulo, né? Eu sei que a gente está acostumado com chuva, né? Vai falar, pô, mas a chuva, não. Vamos supor que ele vai dizer o seguinte, né? A gente vai ter a maior chuva dos últimos 100 anos e vai acontecer hoje. Imagina todo mundo saindo correndo para fazer alguma coisa, você gera caos, acontece? Pode acontecer. Pô, na pandemia a gente teve o boato de que ia faltar papel higiênico, acabou o papel higiênico nos Estados Unidos. Olha como as informações são poderosas. Assim, não necessariamente você vai ter que nem o desenho do Pica-Pau, que tem aquele míssel que anda e ele vai andar atrás de você na rua te caçando. Você se esconde atrás do poste e ele também. Não é isso. Não necessariamente é tão óbvio assim a coisa. Você pode ter desde manipulação de informação até, por exemplo, ela desligar o acelerador do teu carro, ou ela acelerar 100% o teu carro quando você estiver dirigindo. Aí vocês estão falando assim, tá, mas quem vai fazer isso? Eu falei, então, quando você tem uma situação dessa, basicamente você não sabe quem vai fazer. É difícil, né? Aí no caso da OpenAI é aquela coisa. A OpenAI é uma empresa particular. E se, por exemplo, alguém for usar a inteligência artificial dela para cometer alguma coisa assim? E aí, qual é o limite da... Pois é, e acho que aí entra uma outra discussão que é importante, que é o seguinte: será que dava para a gente prever que a OpenAI iria entrar nesse mundo? E aí eu quero trazer uma outra discussão aqui, que é o seguinte: em novembro do ano passado, começo de novembro do ano passado, mais especificamente 17 de novembro de 2023, o board da OpenAI decidiu que iam mandar Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, embora, porque ele não estava sendo transparente com as discussões. Enfim, e aí rolou toda uma zona, tal. Resumo dessa história: Sam Altman voltou, continua sendo CEO da empresa, mas nessa volta dele, eles trocaram os membros do board da OpenAI. Tiraram duas mulheres que tinham um histórico de academia, de pesquisa e tudo mais, e trouxeram duas outras pessoas. Um, que é o Bret Taylor, que foi CEO da Salesforce por muito tempo, e outro é Larry Summers, que foi secretário do Tesouro no governo do Bill Clinton. Ou seja, uma pessoa que tem ali uma boa navegação em Washington, mundo político, e mundo político, obviamente, tem a ver também com o mundo de defesa. Para o cara ser secretário do Tesouro, ele também ele cuidava da chave do cofre, mas provavelmente fazia parte de um comitê ali, obviamente, de segurança, de defesa nacional e tudo mais. Então, olhando esse movimento do board, cara, me deu um sinal de que tinha alguma coisa da OpenAI com o governo. Não sei se só para ganho de produtividade ou coisas mais nobres como essa, mas já me deu um cheiro naquela época de que o governo americano estava super interessado na OpenAI, não só pelo seu valor de mercado, adicionar grana na economia e coisas desse tipo, mas sim pela sua posição estratégica, talvez como uma empresa
que podia ajudar em planos governamentais. Não sei se você teve essa mesma leitura, Marcelo. Qual que era a sua Sim. percepção? Sim, porque o mundo vai mudando, né? O mundo vai dar, por exemplo, nas coisas mais óbvias que a gente tem para defesa são os armamentos de guerra. Avião, tanque, essas coisas que a gente tá cansado de saber. Mas agora a IA é aquela coisa, é um novo campo, né? Como é que a gente vai dizer? É um novo campo de batalha, né? Por quê? Porque os computadores são ativos importantíssimos hoje em dia. Gente, eu tava até brincando com o negócio aí de um outro assunto que eu acho que nem vem ao caso, que eu falei assim, e se a pessoa diz assim, mas é só desligar alguma coisa da internet? Eu falei, cara, você não tá entendendo. Hoje não, né? Desde muito tempo, quem não tem conhecimento disso, assim, a internet nos seus primórdios lá, quando a gente estava trabalhando lá nos anos 90, você, por exemplo, poderia isolar a internet do Brasil e grande parte dos sites, talvez se duvidar a maioria, continua funcionando, normal. Você nem saberia, por exemplo, que você desligou a Europa e os Estados Unidos de nós aqui, né? Hoje em dia, esquece. Não tem mais como. Se, por exemplo, o cabo da fibra, não sei se vocês sabem, mas o cabo da fibra ótica, ele vem ali ele desce de Miami e ele entra, eu acho que é em Recife, eu não sei se ele entra em Recife. É algum Acho que é estado do Natal. Nordeste ali. Natal, ele entra em Natal. Esse é o cabo que liga o Brasil ao resto do mundo. Tanto que se você quiser internet boa pra galera que joga, mude pra Natal. Ali é a melhor velocidade de internet que tem no país, não tem o que falar. Se você cortar aquilo ali e desligar, eu vou dizer que a esmagadora parte da internet brasileira, se é que não 100%, para de funcionar. Aí você vai falar, mas a internet parou, é o TikTok que sai do ar. Não, o seu banco não funciona mais, as empresas não conversam mais. Cara, não sei se você vai lembrar, Marcelo, mas lá para 2016, 2017, eu não vou lembrar exatamente, mas foi mais ou menos nessa época, entre 2016 e 2018, em algum momento nesse período, teve um furacão muito grande na Costa Rica, ali no Caribe. Esse furacão, ele rompeu as fibras submarinas e o Brasil ficou algumas horas desconectado do mercado americano, porque a gente já se atualizou, tem duas fibras que saem, tem uma fibra que sai para a América do Norte e uma fibra que sai para a Europa. As duas saem mais ou menos ali de Natal, se não me engano, que é a pontinha ali do Brasil. Mas quando teve esse furacão na Costa Rica, ali no meio do Caribe, rompeu um dos cabos e a gente ficou, acho que metade do país ficou sem internet por algumas horas. Depois, obviamente, eles conseguiram transportar para outro link e tal, que tinha um backup, mas enfim. O fato é, se a gente olhar para o mapa de conectividade do mundo, sim, não tem muito cabo não, cara. Tem meia dúzia de cabo ali e a gente fica desconectado do mundo e isso quebra os nossos negócios. Então, ter uma empresa de inteligência artificial trabalhando com o governo para projetos militares, seja ele cibersegurança e não para a construção de arma em si, mas só para, por exemplo, descobrir qual é o melhor alvo, a gente deveria ficar de olho em como controlar isso. Imagina ataques hackers promovidos por IAs. Enquanto um hacker usa uma botnet com um alvo, imagina uma IA solta atacando todos os contatos. Assim, os hackers têm as botnets. Se você não sabe o que é uma botnet, é o seguinte: toda vez que você compra aquele programa piratinha, ou baixa aquela coisinha na internet, ou abre aquele e-mail com aquele link suspeito, mas não aconteceu nada, seu computador continua funcionando. Uma das coisas que pode ter acontecido é que ele colocou o seu computador numa botnet. Botnet é basicamente ele transforma o teu computador num zumbi que aceita comandos dele. E ele usa o teu computador e a rede inteira dele para fazer ataques. Normalmente é o famoso ataque de negação de serviço, para os caras de tecnologia é o famoso DDoS. Que o que quer dizer isso? Eles mandam, em termos mais leigos, eles mandam todos os computadores da rede darem um oi, ou se comunicarem, tipo, o que a gente chama de ping, em um computador só. Normalmente você derruba o computador. Existem hoje proteções, tudo, mas às vezes nem isso dá certo. É como se o seu computador mandasse um oi para um computador remoto ou um servidor de alguém. E basicamente, normalmente você derruba a máquina. O que acontece? A máquina ela tem uma sobrecarga de comunicação e trava. Esse é o famoso DDoS, né? Que você pode ouvir por aí falando na televisão ou em sites especializados. Mas imagina uma IA com uma capacidade de atacar todos os computadores ao mesmo tempo.
Ela ataca todos os servidores, ela entra no teu computador, rouba suas informações, rouba dados de empresa, rouba dados de não sei o quê. Assim, ela começa a rastrear pessoas interessantes para serem alvos. Assim, as aplicações para uma IA são infinitas. Ela avaliar riscos, ela avaliar potenciais alvos, ela calcular cenários. Uma das coisas, né? Calcular cenários, né? Se eu fizer tal coisa, em quantos cenários, faça simulações. Qual é o cenário mais provável de eu conseguir atingir meu objetivo? E ela calcula para você. Ela pode ser passiva, ativa, trabalhar com simulações. É a mesma coisa que você faz com o ChatGPT. Desde que você fala assim, GPT, meu currículo tá bom ou tá ruim? Dá uma avaliada para mim. Se eu enviasse esse currículo hoje, como é que você acha que ele seria recebido? E ele avalia para você. Agora imagina isso na mão de um sistema de defesa de um país. Sei lá, é aquela coisa. É isso que a gente tá falando de óbvio. Esses caras que tem o dia a dia ali, né, sabe, eles pensam naquela que, faltava isso aqui pra... Pronto, às vezes a IA vai lá e cobra esse buraco. Então, assim, eu imagino que o céu é meio limite pra isso, né? Com certeza. Da mesma forma que pro bem o céu é o limite, pro mal também. Imagina o seguinte, a gente tem um caso que eu gosto muito, que é um negócio que os chineses montaram, que chama ChatDev. Eles pegaram a ideia de agentes de inteligência artificial, depois a gente pode até fazer um episódio sobre agentes autônomos de IA, que acho que é um episódio legal. Eles pegaram esse conceito e montaram como se fosse uma fábrica de software digital, ou seja, tem um time de programadores, tem um time de testers, tem um time de documentação, tem um time de design, e as IAs conversam entre si para chegar e construir o que você pediu lá. Eu fiz um teste outro dia e falei, cria uma cópia do jogo Pong. E a inteligência artificial, as inteligências artificiais vão lá, conversam e criam um jogo para mim. Ele faz isso em 1 minuto e meio. Agora imagina o seguinte, se eu faço em 1 minuto e meio um software, eu posso fazer um software em 1 minuto e meio para um problema de negócio, para explorar uma oportunidade ou para explorar uma vulnerabilidade de algum sistema. Então, os hackers ou quem trabalha pro lado mal dessa história consegue ter muito mais produtividade também, né, para gerar código. Então eu consigo gerar um malware, consigo gerar um vírus que pode até se autoprogramar, pode se modificar para não ser detectado pelos sistemas de antivírus. Então tem toda uma preocupação aí muito grande de como é que você se defende de uma inteligência artificial que pode escrever código, né? É muito doido isso. Imagina que eu tô me auto-transformando ao longo do tempo. A coisa mais assustadora é quando você pensa em guerra, a primeira coisa que você ataca é a comunicação do inimigo. Né? Tanto que ali nos anos 90, não sei se todo mundo lembra, ou se todo mundo já é nascido nessa época, eu não lembro bem o ano, se foi 98 ou 97, que teve o último apagão de verdade no Brasil, que a gente ficou horas com o país inteiro apagado. Foi um negócio bem feio na época. Né? E eu lembro que tiveram pessoas que vieram conversar comigo que eles ficaram assustados quando o rádio saiu do ar. Cara, eu tava no carro, tava dirigindo, daqui a pouco a estação ficou no chiado. Todas as estações de rádio do carro ficaram no chiado. A primeira coisa que o cara pensou e falou o seguinte: a gente tá sendo invadido. E é verdade, porque normalmente uma das coisas que você ataca numa guerra, você ataca a comunicação. Dos civis também, né? Agora imagina uma IA dessa que ela preventivamente ela vai lá e, por exemplo, assim, ela consegue simplesmente travar todos os nossos celulares, travar a nossa conexão de internet. Cara, hoje, se você tirar o celular da população, vamos supor que dá um bug geral na rede de celular do Brasil. Eu sei que não funciona bem assim, né? Ela é autônoma, ela é separada. Mas vamos aqui um exercício mental. Vamos supor que hoje, do nada, dá um, como diz o cara lá de um canal que eu assisto, dá um cãibra na rede de celular e ela para de funcionar. Cara, eu acho que geraria pânico no país. Mesmo não sendo nada, tá? Com certeza, sem dúvida alguma. Assim, é uma coisa tão essencial para nós que eu acho que, assim, se desse uma falta de água generalizada, por exemplo, terça-feira acabou a água, acho que as pessoas ficariam menos assustadas. Com certeza, também acho. Não é? E acho que comunicação virou um negócio tão assim que você fala assim, acabou, a gente vai tirar o celular de todo mundo hoje, tipo, pau, acabou.
Sem dúvida, cara. E eu acho que o que que a gente pode tirar desse debate como um todo, né? A gente falou de um monte de coisa aqui, mas o que que quem está escutando pode extrair como talvez um sinal ou como alguma coisa prática? Primeiro fica de olho no aonde que você está deixando o seu dado e como você está interagindo com essas inteligências artificiais, porque da mesma forma que a OpenAI falou que não ia se envolver com o lado militar, ela começou a se envolver. Se seu dado está lá, toma cuidado. Tem alguma coisa ali que é estranha. Acho que essa é a primeira preocupação. A segunda preocupação tem a ver com você olhar para essas tecnologias de forma muito cética e não esquecer de olhar para a segurança dos dados. Segurança dos dados no mundo com IA ou sem IA, ele é extremamente poderoso. Assim, cuidado com o que você faz, cuidado com o dado, toma cuidado com a tua segurança digital. Seja colocando um fator de autenticação secundário no teu WhatsApp, no teu computador, seja lá onde você tem que é extremamente importante você se proteger, e aí não tem, hoje em dia, nosso celular passou a ser quase que a nossa vida, porque tem cartão de crédito, tem banco, tem contato, tem WhatsApp e tudo mais. Então, tome cuidado com essas duas coisas. Onde você põe seu dado, porque as empresas estão cada vez mais se aliando aos governos e se aliando a iniciativas de segurança nacional. Isto é importante por um lado, mas a gente tem que ficar de olho. E o segundo, segurança nunca sai de moda. Então, cuidado com o seu dado, cuidado com seus ativos digitais, porque eles são extremamente importantes. Por mais que isso virou natural para a gente, é importante lembrar de que a nossa vida hoje está dentro de um dispositivo que pode ser roubado, que pode ser invadido, você pode ter inteligências artificiais que se criam seu próprio código e evoluem a partir daí. Então, parece brincadeira, mas é um assunto super sério que acho que vale ficar de olho, principalmente com essa proliferação de inteligências artificiais. E aí, isso lembra um episódio que a gente fez na temporada anterior lá do Tecno King, antes da gente fazer a nossa pausa sabática, né, Marcelo? Que é o seguinte, tem uma tendência e um sinal grande de que as inteligências artificiais cada vez mais vão ser processadas localmente por uma questão de segurança, pessoal. Então, a Qualcomm, que é quem fabrica os processadores Snapdragon, que está na maioria dos celulares Samsung, já disse que vai deixar um espacinho lá no processador para processar a inteligência artificial localmente, sem precisar mandar o dado para nenhum outro lugar. A Apple, desde 2018, já tem um módulo dentro dos chips dos iPhones, iPads, Macs e afins para processar a inteligência artificial localmente e lançou recentemente também um módulo de programação para você programar inteligências artificiais que são otimizadas para os dispositivos Apple. Então, tem coisa aí também. Então, tomem cuidado com o seu dado, lembrem-se que ele pode ser processado localmente, já tem coisa para isso. Então, não se esqueçam de que a IA pode ser usada por bem, mas ela também está sendo usada para cometer crimes, para fazer coisas que não são tão bacanas. Gente, assim, é fatal que isso ia acabar acontecendo uma hora, assim, quanto ao dado e esse tipo de coisa, é esperar realmente o inesperado, porque os ataques que a gente sofre são nos lugares que a gente não espera. A obviedade nem sempre é tão óbvio. E seu dado vale ouro. E assim, proteja seu dado, né? Porque a galera fala aquela coisa assim, mas se eu não devo nada, então eu não preciso ter medo, assim. Mais ou menos, né? Verdade não é, né? Porque assim, sua privacidade é sua privacidade, né? Lógico que a gente não tá falando que também isso tem que ser a desculpa para as pessoas poderem fazer o que quiser e também não, né? E usar isso como escudo. Mas assim, proteja seus dados. É sua privacidade, são suas informações, né? Não estamos dizendo para nada de criminoso. A gente só está dizendo assim, não entregue seus dados de graça, não deixe aquilo disponível, não deixe o que não precisa disponível, né? Cara, vai da farmácia, são de coisas assim, é de você dar seu CPF na farmácia até de você deixar seus dados expostos na internet. E tomem cuidado, porque se você tem um Apple Watch, por exemplo, ou qualquer relógio inteligente, a pessoa que tiver acesso ao seu celular tem acesso até como está a sua saúde. Então, a gente esquece o quanto de dado a gente está
doando e compartilhando ao longo dessa nossa jornada digital para ter uma vida mais confortável. Então, quem tiver acesso a isso tem acesso a muita coisa da sua vida, coisa que às vezes até a tua família não tem acesso. Verdade, é aquela coisa assim, né? Lembre-se sempre, se você não é cliente, você é produto. Então, assim, se você acha que você não está pagando alguma coisa, você está pagando com seus dados. Nunca se esqueça disso. Exatamente. Então, acho que a gente está encerrando aqui mais um episódio. Lembrete de sempre, não esquece de curtir, de compartilhar, de deixar seus comentários sobre qual é a sua percepção sobre tudo isso e assuntos que vocês gostariam de ouvir a gente falando. E até uma próxima. Obrigado. Falou, um grande abraço.